Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Micro na Real. Sou Franciele Dalauba e no vídeo de hoje estarei mostrando a vocês como eu realizo a avaliação 100% em uma modelo. Hoje a gente está com a modelo Suzana e eu vou mostrar para vocês como que eu realizo no meu dia a dia, como que eu trabalho no meu dia a dia antes de realizar a micropigmentação com avaliação. Nesse vídeo eu estarei mostrando, de um lado eu vou realizar a avaliação de shadow com borda infinita, como que funciona, como que eu realizo o projeto na cliente, e do outro lado eu realizarei a avaliação fio a fio para os seus fios ficarem perfeitos na hora de realizar a micro. Acompanhem o vídeo. Então vamos iniciar a nossa avaliação 100%. Antes da cliente deitar na maca, eu faço todo aquele processo de conversar com ela. Seria, vamos dizer assim, uma consultoria que eu dou para ela, eu explico para ela qual que será o resultado, mas antes eu vou mostrar para ela a avaliação. Eu utilizo uma técnica chamada régua mental, que em outro vídeo eu estarei falando para vocês, porque eu não uso linhas, já usei muito isso, viu? Já usei linha, paquímetro, risquei todo o rosto da cliente, fiz todos aqueles pontinhos, enfim. Só que hoje, como a micropigmentação, ela tomou outro rumo, que é o rumo mais natural, mais naturalidade e sofisticação, então eu trabalho dessa forma. Eu fiz essa linha com um lápis iluminador ou um lápis branco, vocês podem estar usando, só que tem que ser um lápis de ponta bem macia que você pode apertar dessa forma para não riscar tanto a sobrancelha. Só para me dar uma direção de onde iniciam os pelinhos dela na parte inferior da sobrancelha. E agora eu vou fazer a retirada dos pelos, tá? Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente usa a escovinha e vamos ver quais são os pelinhos que estão sobrando. Mas eu vou apenas fazer um desbaste, eu não vou cortar nada além das pontinhas desses pelos, porque eles, na hora que eles deitam, que eles são, a maioria das sobrancelhas, elas são unidimensionais, esses pelinhos do início. Então, eles têm que ficar penteadinhos, apesar que às vezes nessa camada, nessa parte da cauda aqui, eles mudam a direção, porque aqui é o caimento da sobrancelha. Mas o início dela, o início e o corpo, a gente sempre tem que cuidar na hora de cortar. Eu vou só fazer o desbaste deles aqui. Depois, se tiver necessidade, na hora de eu estar fazendo o projeto dela, a gente tira mais um pouquinho. Vocês podem estar analisando e vendo aqui comigo como a sobrancelha da Suzana, essa sobrancelha, os pelinhos, eles são mais em pezinhos aqui, ó. E aqui ele tem um pouquinho de falta de pelo. Ó, essa é mais preenchida do que essa. Então, aí a gente, como design de sobrancelhas, a gente já percebe que nessa sobrancelha, o início dela tem um pouquinho mais de falha. O que eu vou fazer? Vou tirar os pelinhos. Eu gosto de usar, vocês usam a pinça que vocês preferirem. Não existe, assim, uma regra, mas eu gosto de usar a pinça chanfrada da marca Stalex Pro. De todas as que eu já usei, assim, elas são pinças bem afiadas, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado na hora, porque quando você começa a usar, ela acaba machucando a cliente, então tem que ter muita leveza. Essa sobrancelha é uma sobrancelha que ela não tem muito pelo em excesso fora do desenho da sobrancelha, então é pouca coisa que a gente vai tirar.
Como que eu faço para fazer a limpeza na região superior da sobrancelha? Como se fosse um design de sobrancelha, seria um pouco diferente. Então, eu vou pentear os pelinhos dela para baixo, como é micropigmentação, e vou tirar os excessos. Depois, eu vou estar fazendo bem certinho aqui na hora de estar criando o design para micro. A gente vai tirar mais alguns pelinhos que ficarem fora do projeto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse lado, depois eu faço o espelhamento para o outro lado. Mas geralmente o que que acontece? A gente sempre tem que escolher uma das sobrancelhas como sobrancelha a sobrancelha preferida da cliente. Aos meus olhos, a sobrancelha dela, com o formato mais bonito, é essa do lado direito dela. Mas aí a gente sempre tem que conversar com ela e tal, e ver, pedir para ela qual que é a sobrancelha que ela mais gosta, e a gente vai projetar, tentar ao máximo espelhar a sobrancelha que ela mais gosta pro lado da sobrancelha que ela menos gosta. Eu uso esse lápis para fazer tanto os meus designs quanto as minhas avaliações. É um lápis que eu já gravei um vídeo falando dele, já gravei um vídeo também falando sobre a maneira correta de estar apontando esse lápis. Na sobrancelha da Suzana, como o pelo dela é muito parecido com a cor, no caso que eu vou sombrear, nessa sobrancelha eu vou estar fazendo um projeto, a avaliação de shading, né? E na outra eu vou fazer de fio a fio. Então, vamos pentear a sobrancelha e vamos fazer o traço embaixo. Eu sempre faço esse traço na avaliação de shade, um shadow, sombra mágica, magic shadow, enfim, o nome que vocês preferirem, vocês vão escolher. Então, como que eu vou começar? Eu vou com minha régua mental visualizar um traço reto até o início da curvatura inferior. Então, vamos lá. Bem de leve. Fazendo esse traço reto, aí eu já vou ver aonde ficou buracos, falhas na sobrancelha. Ó, fiz o traço, agora eu vou começar a fazer o contorno da cauda. Olha só. Aqui,
já está pronto o traço. Então, como vocês podem ver, ela tem um pouco de falha nessa região. Aqui eu vou tirar um pelinho que ficou sobrando. Então, eu venho com essa pinça de ponta fina e já retiro os pelinhos que estão sobrando. Essa pinça, ela tem um pouquinho mais de precisão. Aqui eu venho e faço mais um desbastezinho de alguns pelinhos que estão sobrando. Sempre uso essa escovinha aqui bem de leve para não apagar meu desenho. Então, agora eu vou fazer o projeto da sobrancelha shadow, shading, sombra mágica, enfim. Vamos lá. Essa técnica é uma técnica que ganhou mercado agora, né? Virou moda, todo mundo gosta e eu, particularmente, é uma das minhas preferidas, até porque ela dá muita naturalidade. Então, eu uso, geralmente, o que eu faço? Na hora de fazer o projeto, eu trabalho da mesma maneira que eu trabalharia na hora de estar executando a técnica no dermógrafo. Então, eu venho de leve. Eu vou trabalhando, fazendo a sombra, bem de leve. Eu vou também, no próximo vídeo, estar falando sobre a maneira correta de você trabalhar com sombras, desenhos e sobrancelhas para treino também. A avaliação 100% é muito, é 100%, por isso que a gente já fala 100%. A gente mostra para cliente o resultado exatamente como vai ficar o pós. O resultado pós micropigmentação. Em algumas clientes eu não uso o lápis dermatográfico para fazer a sombra, eu uso o lápis de sobrancelha. Quem é muito branquinha, é muito loirinha, que tem o pelo ou é ruiva, a gente procura usar lápis de sobrancelha mesmo, de outras cores, ou mais marronzinho, ou mais clarinho, que daí a gente consegue deixar ela mais realista da cor do fio da sobrancelha. Eu sempre trabalho penteando, porque assim ela já vai ficando sombreada, ó, o efeito da sombra. Aqui a gente tem que corrigir, que aqui ela tem uma falhinha bem em cima, porque a gente tem que deixar a parte de cima também mais retinha. Esse lápis, ele me dá a opção de trabalhar com sombra, porque no apontar a gente deixa ele chanfrado. E isso eu mostro no meu vídeo, de como apontar o lápis dermatográfico corretamente.
Olha só, nessa região inferior sobraram alguns pelinhos. Então, eu venho aqui novamente e vou tirando. Olha só, nessa região inferior sobraram alguns pelinhos. Então, eu venho aqui novamente e vou tirando. É muito bom trabalhar com avaliação, eu adoro. Fazendo isso, a cliente fica muito mais segura do que a gente vai fazer nela. Porque a gente vai mostrar o trabalho antes dele ser realizado. Então, isso cria muito mais segurança, você dá muito mais credibilidade para tua cliente. Geralmente, o que eu faço? Como o lápis dermatográfico ele dá uma borradinha, eu sempre tenho um pincelzinho com um pouquinho de corretivo ou base e venho passando para tirar essa sujeirinha que fica. Só tirar mais um pelinho aqui, que eu sou meio caçadora de pelos. Gosto de deixar bem limpinha a sobrancelha. Aí, pronto. Essa sobrancelha já está finalizada, o design e o projeto. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou espelhar para a sobrancelha do lado esquerdo. Então, o que a gente vai ter que mudar aqui? Eu vou ter que diminuir um pouquinho os pelos da sobrancelha esquerda. Aqui eu vou fazer o desbaste novamente.
vamos fazer a limpeza dos fios antes de a gente fazer o projeto. Eu faço isso com toda cliente que agenda micropigmentação. Primeiro a cliente vem ao meu espaço, eu faço toda a consultoria com ela, falo de todo o processo, de tudo que vai acontecer para ela estar consciente, porque hoje os micropigmentadores eles têm que estar conscientes do trabalho que eles estão realizando. Porque isso ninguém conta pra gente, a gente descobre sozinha. E eu decidi compartilhar com vocês todas essas etapas justamente para vocês não passarem pelas dificuldades que a gente passa no nosso dia a dia, para quem já está mais tempo nessa profissão. Porque eu sempre digo que se tivessem pessoas que tivessem me falado sobre tudo o que a gente passa, sobre as dificuldades, seria muito mais fácil, mas não tinha. Era muito mais difícil conquistar as clientes. Por isso que as clientes que eu conquistei fazendo avaliação. E não é porque hoje a gente tem todas essas ferramentas de internet, de Instagram, Facebook, WhatsApp, que a gente não tem que fazer avaliação. Eu não queria que a minha mão cobrisse aí para vocês se enxergarem bem direitinho, mas é que às vezes a gente não vê. Deixa eu dar uma olhada. Tá? Não tá cobrindo, não. Todas as dúvidas que vocês tiverem sobre avaliação 100%, podem estar perguntando, deixar seus comentários aí, que todos serão respondidos. Eu faço questão de responder, tirar todas as dúvidas de vocês. Essa pinça também, pessoal, é da marca Stylix Pro. Eu aderi a essas pinças, não ganho nada para fazer propaganda, né? Mas elas são muito boas, muito boas. Até porque elas não são brasileiras, elas são um pouquinho caras, mas vale muito a pena. A única coisa que me aconteceu há poucos dias foi que eu derrubei uma no chão, foi pro lixo, né? Ela caiu com a ponta no chão, ó, que desespero, Deus. Então, vamos lá, vou fazer a linha novamente aqui, só para eu ter uma leve base, porque nessa sobrancelha eu vou trabalhar fios. Então, eu vou fazer uma linha muito sutil mesmo, quase que um pontilhadinho, porque eu não quero que a cliente olhe e veja aquela linha embaixo, eu quero que ela veja os fios. Então, eu faço bem de leve essa marcação, a linha reta que eu falei, até a parte da curvatura da sobrancelha, da parte inferior, cheguei aqui, começo a
curvar. Aqui eu vou ter que tirar mais um pelinho. Aqui eu faço alguns pontinhos apenas. Aqui a gente tem que ter um pouquinho de olhar clínico, viu? Deixa eu levantar um pouco só pra eu usar a minha régua mental. Tirar uns pelinhos aqui. Deixa eu virar só um pouquinho só. Gente, esse trabalho aqui, quem realiza avaliação 100% treina. Eu treinei muito em avaliação 100% nas minhas clientes de design de sobrancelha. Foi aí que eu ganhei elas para fazer a micro. Treina na mãe, na tia, na irmã, na amiga, em quem estiver disponível, que você vai conseguir ganhar clientes de micropigmentação. Então, olha só. Aqui ainda tem pelinho. E hoje, na avaliação, a gente coloca em prática o treino no papel, que eu já fiz o vídeo também do treino no papel. Ali eu desenvolvi uma técnica muito boa para você fazer a fio perfeitinha, realista. E agora, com o meu lápis apontadinho, eu vou projetar os fios na sobrancelha dela. Gente, o fio, na avaliação 100%, ele tem que ficar exatamente igual o fio que a gente vai fazer na cliente no dia do procedimento da micro. Então, o lápis, ele tem que estar muito bem apontadinho. Então, agora, com o meu lápis, com a ponta extremamente alinhadinha, chanfradinha, eu venho e vou criar os fios na sobrancelha dela. Esses fios, eles têm que ficar exatamente iguais aos fios do dia do procedimento, por isso que é a avaliação 100%. Então, a gente tem que trabalhar muito sutilmente, com a mão bem leve, da maneira que você utiliza o dermógrafo. Olha só. Lá no treino, no papel, é exatamente assim que eu ensino.